Olá, pessoal. Nesta última aula do nosso curso, eu quero abordar com vocês uma temática bastante moderna, que consiste no estudo de coleções de macromoléculas. Até um tempo atrás, um pesquisador ele era capaz de estudar um gene, a sequência de um gene, a função de um gene, entender como esse gene se expressava e de que maneira, qual era o resultado da sua transcrição, qual o RNA mensageiro que ele produzia, de que forma essa expressão era controlada e de que maneira o produto desse gene poderia atuar na forma de um polipeptídeo de função estrutural ou enzimática. Com o advento das tecnologias de sequenciamento de DNA, que prosperaram muito no momento do projeto Genoma Humano, surgiram então tecnologias que permitem que hoje milhares de genes possam ser estudados simultaneamente. Milhares de conjuntos, né? Milhares de RNAs mensageiros, milhares de proteínas. Então são coleções de macromoléculas que podem ser estudados. E esses estudos, respectivamente, recebem o nome de ômicas, né, que vem de omics do inglês. E são constituídos basicamente pela genômica, transcriptômica e proteômica, das quais eu vou falar um pouco no conjunto. Não vou dar uma aula especificamente mostrando detalhes nem técnicas aplicadas a cada uma dessas tecnologias, mas uma visão geral de como isso tem revolucionado, né, o conceito de genética molecular, os estudos de biologia molecular, e que trazem uma perspectiva funcional integrada de toda a célula, de qualquer que seja a célula que esteja sendo estudada. Esse conceito de ômicas, né, de estudo dessas coleções simultânea de milhares de genes e genes expressos, né, na forma dos seus RNAs mensageiros e também das proteínas, os polipeptídeos funcionalmente ativos, fez com que a biologia molecular evoluísse de uma maneira bastante rápida e trouxe um conceito de biologia dos sistemas. Ou seja, a gente pode, como eu disse, entender, ter uma perspectiva integrada de todo o funcionamento de uma célula. Isso trouxe uma nova disciplina chamada biologia dos sistemas. É quando eu tenho informações reunidas de milhares de genes, RNAs mensageiros e proteínas, de maneira que eu posso montar as redes de como essas macromoléculas interagem para que a célula possa desenvolver, desenvolver as suas atividades, apresentar as suas funções distintas, certo? Então isso chama-se biologia dos sistemas. E isso começou, como eu disse, com a genômica. Uma definição muito interessante, muito básica da genômica, foi dada por um pesquisador holandês, o Kovalchuk, em que ele disse assim, que genômica é, na realidade, um monte de genética. E é interessante esse conceito porque é isso mesmo, né? Um monte de genética, porque hoje, com a genômica, né, que vem a ser o estudo sistemático de todas as sequências de nucleotídeos de um determinado genoma, ou seja, qualquer que seja a célula, seja um procarioto ou um eucarioto, uma célula animal, uma célula vegetal, uma vez isolado esse DNA, ou purificado esse DNA e submetido ao sequenciamento completo de todas as sequências de nucleotídeos que essa célula apresenta, nós vamos ter um estudo que inclui genes estruturais, ou seja, os genes que são codificadores de proteínas, sequências regulatórias, aquelas sequências, como nós estudamos na aula de regulação da expressão gênica, né, as sequências promotoras, as sequências de enhancer, os interruptores genéticos que controlam a expressão dos genes, os segmentos de DNA que não são codificantes, ou seja, espaços intergênicos, ou então regiões que
que também são utilizadas aí para organização de heterodiocromatina, enfim, e próprio material aí que serve como um andaime, como um arcabouço para sustentação de toda a informação de um genoma, né? Isso tudo nos diferentes cromossomos de qualquer que seja o organismo. Isso é genômica. E por isso isso é chamado de um monte de genética, porque a partir dessa informação nós conseguimos entender a funcionalidade de uma célula. Muitas dessas sequências, que não são consideradas como genes, ou seja, não tem aquelas características, uma das definições, aquelas características de gene, como uma unidade transcricional, né, que tenha na sua cabeça um promotor, que tenha no seu meio uma órfã, uma região codificadora para um polipeptídeo, e no seu terminal, na sua cauda, uma região de término de transcrição, ou seja, definir o gene como uma unidade transcricional. Aquilo que não tem essas características, que não eram codificadoras, né, mesmo introns, por exemplo, isso há algum tempo atrás foi considerado como DNA lixo. Chegou a receber esse nome, DNA lixo. Mas, felizmente, com o avanço das pesquisas, começou a observar-se que muitas dessas regiões, na realidade, têm funções importantíssimas na interação até com o ambiente, na forma de serem regiões controladoras da expressão gênica, de serem regiões, então, que moldam, né, o fenótipo aí de maneira muito interessante por meio de interações ambientais e controlando aí uma série de recursos que envolvem a ação gênica. Então, vejam só, um estudo sequencial de uma molécula de DNA consegue, então, desbravar uma série de informações intrínsecas a essa molécula e as relações que ela possa ter com o ambiente, com a sua atividade e a sua função. Então, aqui eu tenho apresentado aqui em rosa, veja só. Desculpa. Começando por aqui, nós temos, então, quando estudamos uma sequência de DNA, nós podemos definir os sítios que são transcricionalmente ativos, ou seja, quais unidades realmente gênicas são aquelas que são transcritas e que codificam para polipeptídeos, ou que codificam para RNAs que são ativos dentro da célula. Lembra que nós estudamos, né? Existem os RNAs ribossomais, os RNAs que são também que se compõem nos RNAs transportadores, já são produto final de um gene. Então, é possível identificar essas unidades, esses sítios ativos, incluindo os elementos responsáveis pela sua regulação e pela sua ativação, né, da transcrição desse gene. Interações DNA-proteína, né, como eu havia apresentado numa das aulas dos interruptores genéticos, ou seja, sequências de DNA alvo para interação com proteínas, com fatores transcricionais. É possível também nessa sequência identificar, por exemplo, padrões, né, de mutação, comparar, por exemplo, entre diferentes organismos de uma mesma espécie ou de espécies relacionadas, né, com um grau de parentesco, as mutações que ocorreram aí durante os processos evolutivos, gerando novos alelos, né, ou formas funcionalmente diferentes de um mesmo gene. Enfim, esses padrões mutacionais podem ser definidos também pelo sequenciamento do DNA. A variação do número de cópia, né, de determinados genes. O genoma apresenta alguns genes que não aparecem em cópias únicas, né? Você tem um número variado de cópias desse gene disposto no genoma, né? Então, existe aí, quanto maior o número de genes para uma determinada ação, atividade, obviamente essa expressão também contribui aí para uma maior produção de um determinado polipeptídeo dentro da célula. Os DNA barcodes seria, né, uma tradução, os códigos de barra de DNA, ou seja,
como eu apresentei até numa resposta a uma dúvida, seriam aquelas marcas que definem, distinguem também as espécies, os indivíduos, por meio de marcadores de DNA, ou seja, características distintas próprias que são inerentes à sequência do DNA, que vão variar muitas vezes entre os organismos, que vão variar, por exemplo, entre as espécies, os gêneros, e você, por meio desses códigos, né, de barra, desses marcadores genéticos, marcadores de DNA, você definir, por exemplo, o grau de parentesco, origem, contar uma história evolutiva de uma espécie. É possível, por exemplo, separar grupos de organismos por marcadores genéticos, por esses códigos associados, por exemplo, a doenças, né? Se você tem um marcador genético associado a uma doença, num animal, num humano, numa planta, você pode distinguir essa marca acompanhando este fenótipo, né, de doença, ou até uma outra característica, uma característica funcional importante, interessante, como uma maior produção de leite no gado, um gado que produz maior leite, uma planta que produz, né, um grão com um maior teor proteico. Você pode associar, você pode definir marcas genéticas que estão associadas a essas características funcionalmente importantes. Então, isso está na sequência do DNA. Enfim, também a descoberta, né, de expressão do que nós chamamos de microRNAs. Recebe esse nome exatamente porque são sequências muito curtas, muito pequenas de RNAs, que atuam também na expressão, no controle da expressão gênica, na meia-vida de outros RNA funcionalmente ativos, RNAs mensageiros. Enfim, são importantes, por exemplo, no silenciamento gênico pós-transcricional, impedindo a transcrição, a expressão final num polipeptídeo. Existem várias atividades desses microRNAs dentro de uma célula no controle exatamente da expressão desses genes, né, até o seu produto final. E também as informações associadas a splicing alternativo, ou seja, o reconhecimento dos introns e dos exons, ele pode ser diferenciado, né, nos diferentes tecidos. Lembrem da aula de regulação de expressão gênica, né, que eu havia apresentado. Um gene ele pode produzir mais de uma proteína, ele pode, durante sua expressão, produzir polipeptídeos diferentes, dependendo do tecido em que ele se encontra. Essa expressão, muitas vezes, em algumas espécies, está associada ao sexo, né, que influencia, por exemplo, um gene expresso de uma maneira macho específica ou fêmea específica, né? Isso, por exemplo, em drosófila acontece. Você tem genes que, o mesmo gene, no organismo masculino se expressa de uma maneira, no feminino de outra, às vezes por meio de splicing alternativo. É uma expressão, também é possível identificar uma expressão alela específica, né? Lembre-se dos imprints genômicos materno-paterno, um exemplo, né, de silenciamento de um determinado alelo. Enfim, todas essas descobertas, essas informações podem ser observadas analisando-se a sequência do DNA. Enfim, a própria expressão do RNA mensageiro, né? Como que então o resultado aí de uma ação gênica importante por meio da transcrição, é o produto transcricional que vai ser traduzido em proteína. Bom, todas essas informações em conjunto, elas podem ser usadas para que você possa fazer comparações, estudar os diferentes tipos, né, de tecido, a diferenciação celular, como que uma célula, né, que a partir de um zigoto passa por um desenvolvimento embrionário, sendo que o genoma, ou seja, o conjunto de genes desta célula permanece o mesmo em todas as células do indivíduo, mas elas sofrem um processo de diferenciação e acabam por terminar em formas, em tipos distintos de tecidos com funções distintas graças ao padrão de expressão gênica. Então, embora tenham os mesmos genes, o padrão de expressão, ou seja, quais genes são ativos ou
inativos, quais genes estão ligados ou desligados, é um padrão distinto de cada tecido, certo? E isso também é o próprio estudo das mudanças temporais durante um processo embriológico. Isso tudo você pode associar esses estudos aí da expressão gênica, né, dos processos aí de como esses genes se expressam ao longo do tempo nos diferentes tecidos. Essa questão de número de cópias, de mutação, de código de barras, né, dos marcadores genéticos, são estudos que levam a sequências importantes dentro do conceito de genética de populações, genética populacional, ou seja, é possível, seja para espécies de plantas, animais e humanos, você fazer comparações entre diferentes populações, né, de determinada espécie, a sua distribuição, né, geográfica, o seu comportamento, né, um conceito aí ligado à biogeografia, à evolução, enfim, os próprios grupos populacionais, mesmo em humanos, né? No caso dos animais, as raças, os pools gênicos, né, os conjuntos de genes e como eles se distinguem entre os diferentes grupos populacionais, entre as diferentes raças de animais e assim por diante. Também é o resultado das exposições ambientais, né, as mutações que ocorrem, as alterações genéticas que possam ser resultado de exposições ambientais, né, de distúrbios, e principalmente com a constante, né, alteração, as modificações ambientais que são observadas, principalmente de uma forma bastante acelerada nos dias de hoje, como isso afeta o material genético, a sua expressão, o conceito da epigenética, né, que eu apresentei na aula de regulação da expressão gênica, né, como essas modificações que não mudam a sequência do DNA, mas que mudam, que altera quimicamente esse DNA e possa até levar ao silenciamento de genes por adição de grupos metila, por exemplo, e que inativam um gene. Então, tudo isso pode ser estudado também, observado com base nesse conceito. Enfim, é uma parte aí de tecnologia, né, com bibliotecas de compostos que você pode estudar com base na sequência de um DNA, né, de um determinado organismo, quais são os compostos que ele produz que possa ter um interesse biotecnológico, quando você estuda, por exemplo, uma bactéria, um fungo, que possa ser usado aí, como nós vimos na nossa aula anterior, a biotecnologia, que você tem um produto de um organismo que seja interessante do ponto de vista de um controle de um inseto praga na agricultura, ou que possa produzir um metabólito secundário importante, que possa curar até doenças em animais e humanos, né? Tem muitas plantas que produzem compostos secundários e que todo o metabolismo dela pode ser estudado na sequência do DNA, e esses compostos são ativos, por exemplo, contra o câncer ou algumas infecções e assim por diante. E também estudos que são muito avançados e até dentro dessa temática de ômicas, por exemplo, a metagenômica, onde você tem então aí estudo de amostras que são heterogêneas. Você tem a metagenômica está associada a um estudo ambiental, a uma amostra ambiental complexa, onde você tem que seja heterogênea, muito diversificada, e você pode estudar simultaneamente essa amostra. Nesse caso, não é estudar o DNA de uma célula de um organismo, é estudar o DNA de um ambiente. Hoje é possível extrair DNA do solo, extrair DNA da água, extrair DNA das fezes de um animal, e aí então você faz um estudo sistemático desse conjunto de DNA, onde você não vai estar analisando uma única espécie, mas você vai estar analisando centenas, até milhares de espécies, né, de micro-organismos. Particularmente a metagenômica está associada aos estudos de micro-organismos, aqueles genomas de indivíduos que não são vistos e que estão presentes em recursos ambientais, como eu disse, solo, água, fezes, na epiderme de um animal, de uma planta e assim por diante.
Vejam quantas informações são adquiridas e a partir, então, de um estudo de sequência de DNA. São informações que estão inerentes à sequência de um DNA e que, por isso, que genômica, esse estudo integrado de todos esses nucleotídeos dessas sequências de um genoma, como disse Kovalchuk, consiste num monte de genética, né? Porque ele pode abrir, então, aí um campo de informações que podem ser exploradas em toda a sua diversidade. Bom, isso começou particularmente no início aí, vamos dizer assim, deste século, né, 21, quando as tecnologias de DNA de sequenciamento de DNA avançaram bastante, surgiram novos métodos de sequenciamento, inovações comerciais, né, principalmente aí depois do projeto Genoma, e lá para os anos 2008, 2009 em diante, teve, né, essa disseminação rápida de inovações comerciais, marcas de sequenciadores automáticos de DNA, como alguma delas aqui, e técnicas, né, como o pirossequenciamento, 454 da Roche, uma tecnologia Illumina Solexa, hoje é conhecido como a Illumina, muito eficiente, muito avançada, a plataforma Solid, Heliscope, e tem outras, muitas outras que se desenvolveram. Algumas permaneceram no mercado, outras foram muito eficientes em um determinado momento, depois foram ultrapassadas, seja por técnicas mais eficientes, seja pelo custo de operação, pelo tipo de resultado que davam, pela qualidade das sequências obtidas, pelo tempo, e isso acabou, então, obviamente, muitas dessas tecnologias foram superadas, né? Havia uma competição de mercado também entre as empresas que lançavam essas inovações, algumas se solidificaram, se mantêm até hoje, né? Nós temos uma plataforma que me agrada muito, que é muito utilizada, que é a Illumina, e que é muito utilizada também por empresas que oferecem trabalhos de sequenciamento de DNA nos dias de hoje. Hoje, então, um laboratório não precisa necessariamente dispor de um sequenciador automático de DNA. Esse boom, né, de inovações de tecnologias, de métodos e de inovações comerciais fizeram também com que surgissem aí as facilities, né, as empresas de biotecnologia associadas a sequenciamento de DNA, onde você paga por esse serviço, né? Você manda uma amostra de DNA e ele sequencia e manda um resultado para você. Bom, o custo disso, que era altíssimo, né? Projetos como quando começou o sequenciamento do projeto Genoma Humano, milhões de dólares para realizar um projeto ao longo de muitos anos. Hoje você paga aí, é possível pagar um trabalho, um projeto de sequenciamento aí com um custo não tão elevado e com um tempo aí bastante curto. Isso pode ser muito bem descrito, tem um artigo chamado What Would You Do If You Could Sequence Everything? Ou seja, o que você faria se você pudesse sequenciar qualquer coisa, né? Então, esse artigo, se vocês podem achar na internet, ele vai mostrar esse histórico, a comparação dessas metodologias, se alguém tiver interesse em saber um pouquinho mais, ele está aqui, faz parte da revista Nature Biotechnology. E nós temos aqui até uma comparação, né, como eu havia dito, desses métodos de sequenciamento aí em larga escala iniciais, qual o tipo, né, qual a tecnologia, né, a enzima aplicada no processo de sequenciamento, se é uma polimerase, uma ligase, a característica, a geração da sequência, enfim, muitas baseadas na PCR. Isso está ultrapassado, né, mas de uma maneira geral reflete comparativamente aqui o custo por megabase, ou seja, quanto custa o resultado de 1 milhão de sequência de DNA por cada uma das técnicas. Então, veja, variava em torno de $60 a $1, né? Então, o que eu disse, um barateamento do processo. Por outro lado, o custo por instrumento, por sequenciador automático, pela máquina, né? Quanto mais eficiente a máquina, quanto mais você barateia o processo, mas a máquina vai ser uma máquina com uma tecnologia que exige um custo maior. Enfim, e aqui alguns dados, o tamanho das
das sequências, né? Que é de leitura. Os sequenciadores automáticos, a princípio, tradicionalmente, com uma técnica usada por muitos anos, geravam sequências interessantes do ponto de vista do tamanho, grandes, né? 500 a 700 pares de base, por uma técnica que a gente chamava metodologia enzimática de Sanger. Era muito fácil de estudar, muito bom de estudar sequências grandes. Hoje, alguns sequenciadores, vejam, eles geram o tamanho de leitura da sequência, o resultado sai menor. 250 bares de base ainda é um tamanho até relativamente grande, perto de algumas outras, hora que 30 pares de base. O que acontece? Quanto menor o resultado, né, quanto menor a sequência que o sequenciador lê e que ele te fornece, você vai ter um maior número de sequências para montar um quebra-cabeça. Né? Imagina um genoma humano que tem aproximadamente 3 bilhões de pares de base, e você quebra esse genoma em fragmentos de 30 pares de base ou de 250 pares de base, percebe? Assim, a grosso modo, para ilustrar, né, eu estou usando essa referência para vocês observarem. É como montar um quebra-cabeça onde as peças são maiores ou menores. Né? O que fica mais fácil? Montar um quebra-cabeça de 100 peças ou montar um quebra-cabeça de 5.000 peças. Né? Então, é o que esses sequenciadores têm também, muitas vezes, de diferença. O tamanho das sequências para que você possa montar o genoma. Outro artigo interessante é esse aqui. Né? Esses sequenciadores, essas tecnologias, elas passaram a ser chamadas de próxima geração, Next Generation DNA Sequencing Techniques. Ou seja, isso veja em 2009, como eu disse a princípio, de próxima geração, porque trouxe uma revolução numa metodologia que é eficiente, que pode ser usada até os dias de hoje, que foi aplicada no sequenciamento do genoma humano, mas que ela é onerosa e né, ela é custosa tanto com relação a valor e tempo, né, leva mais tempo. Então, esses sequenciadores que aprimoraram isso, trouxeram uma oferta de sequenciamento com um custo menor e um tempo mais rápido, foram chamados de técnicas de sequenciamento de DNA de próxima geração. Essas são algumas daquelas que eu acabei de apresentar para vocês. Esse é um outro artigo aqui que você, da New Biotechnology, que também, quem tiver interesse, pode procurar aí alguma informação a mais, né? Ele fala exatamente aqui, ó, que essas tecnologias de sequenciamento de próxima geração oferecem caminhos, né, modos rápidos e novos para que você possa, então, caracterizar, estudar, gerar padrões aí amplos de um determinado genoma, né? E de todas aquelas outras características, como eu mostrei naquela imagem do DNA. Bom, com essas tecnologias, todo esse avanço no estudo de sequenciamento de DNA, né, que vem a ser exatamente a aplicação da genômica, essas ômicas puderam se desenvolver, aquele conceito que eu vim apresentando inicialmente, ou seja, o estudo integrado de complexos sistemas biológicos, incluindo genômica, permite estudar uma coleção de DNA, sequências de DNA, a transcriptômica, que estuda um conjunto de sequências de RNA, a proteômica, que estuda um conjunto de sequências de proteínas, e a metabolômica, que permite estudar um conjunto de moléculas pequenas, de metabólitos, compreende, então, as ômicas, certo? Por quê? Nós temos aqui o fluxo da informação genética, né, exemplo do dogma central da biologia molecular. Nós temos aqui os genes transcritos em RNAs mensageiros, traduzidos em proteínas, e essas proteínas atuam em processos celulares que levam, então, à biossíntese de metabólitos, né, metabólitos secundários, enfim, de pequenas moléculas de diferentes classes químicas com atividades celulares extremamente importantes. Há uma inter-relação entre elas, e nós temos aqui, então, olha, um conjunto de genes constitui o genoma de uma célula, conjunto de RNAs mensageiros, o transcriptoma, um conjunto de proteínas, o proteoma, e o conjunto de metabólitos, o metaboloma. E a técnica aplicada ao estudo de cada uma dessas coleções recebe o nome, então, de ômica. Para estudar genoma,
genômica, transcriptoma, transcriptômica, proteoma, proteômica, metabuloma, metabolômica. Aplicando essas técnicas em conjunto, nós temos então esse conceito de biologia dos sistemas, que é o alto grau de interações entre todos esses componentes celulares, sejam genotípicos e fenotípicos, de maneira que possamos compreender o funcionamento da célula. Então nós temos aqui o genótipo, a genômica, a genótipos, né, constituído aqui no estudo da genômica, revelado pelo estudo de genômica, e o fenótipo, englobando transcriptômica, proteômica e metabolômica. É exatamente aqui ó, o fluxo da informação, né? O DNA se replicando em DNA, os RNAs que surgem pela transcrição, as proteínas pela tradução, os fluxômicos, né? Os fluxômicos, ou seja, realmente como que você interage todas estas informações, incluindo os metabólicos. Com esses estudos é possível realizar essas redes de interação entre os genes e suas atividades. Aqui é um exemplo de um modelo em levedura, em que você possa ver o resultado em biologia de sistemas, de uma forma integrada dos dados de expressão de 6.000 genes de uma levedura. Ou seja, isso foi obtido a partir da sequência de DNA, né, associada ao estudo da expressão gênica global por transcriptômica, quais genes estão ligados ou desligados, quais RNAs são produzidos ou não numa determinada condição celular, e o mesmo para proteínas. Esses estudos sistematizados realizados permitem aí que possa, né, utilizando ferramentas computacionais, é claro, gerar esses dados aqui, ó, que são redes metabólicas integradas, né? Diferentes rotas, todas elas integradas e agrupadas, por exemplo, quais genes estão envolvidos na síntese proteica, nas enzimas glicolíticas, na síntese de aminoácidos, no processamento de RNA, estresse de oxigênio, oxidação de ácidos graxos, transporte vesicular, enfim, várias classes funcionais. E como elas interagem? Existe uma interação entre esse conjunto de genes associados ao processamento de RNA com o estresse oxidativo. É possível que isso aconteça, que nós tenhamos essa interação. Metabolismo de galactose, a respiração, o estresse oxidativo, né, esse conjunto de genes, essas rotas metabólicas podem afetar ou ser afetada por esses outros conjuntos de genes. Eu posso ainda identificar, por exemplo, quando eu comparo uma espécie normal, um organismo normal, selvagem, né, um organismo do tipo selvagem, e um organismo no qual foi introduzida uma mutação, onde eu encontro uma mutação. Esta mutação, neste grupo de genes, ela é capaz de afetar o metabolismo dessas outras classes funcionais? Então, veja, um estudo sistemático, né, da funcionalidade celular, graças ao conceito das ômicas, das tecnologias de ômicas, que trouxeram, então, a biologia de sistemas. Bom, para encerrar, para dar continuidade a essa aula, depois nós vamos precisar de recursos, né, para uma aula prática mais interessante que esperamos realizar quando voltarmos à normalidade, mas eu vou passar rapidamente um conceito de bioinformática básica para vocês, porque esse estudo, como vocês viram, simultaneamente de milhares de genes, de RNAs, de proteínas por meio das suas sequências, só é possível com auxílio de recursos computacionais. Então, à medida que essas ômicas avançou também, surgiu um conceito chamado bioinformática. Se transformou, na realidade, até uma disciplina, bioinformática, que, num sentido restrito e prático, é o quê? É a utilização de computadores para executar tarefas em biologia, certo? Quando nós temos, assim, de um ponto de vista mais abrangente teórico, como definir bioinformática? Seria um estudo e o entendimento do mundo biológico através de princípios e técnicas das ciências da informação. Então é óbvio, quando eu digo que eu estou utilizando o computador para executar uma tarefa em biologia,
Eu tenho que entender que por trás disso tem uma ciência da computação que envolve o quê? Softwares, né, que vão ser aplicados à análise daquele determinado problema biológico, encontrado na sequência de um DNA, por exemplo, o avanço de bancos de dados, né, para poder armazenar essas informações. Eu não vou poder estudar simultaneamente milhares de genes, criar, como nós vimos aqui, uma rede, né, integrada aqui em nível de biologia de sistemas, sem usar, por exemplo, um recurso computacional importante, um banco de dados para armazenar essas informações. Obviamente, isso não pode ser simplesmente armazenado no papel. Então, a bioinformática evoluiu bastante. E ela consistiu, então, nós temos esse conjunto de técnicas aí que envolveram, né, as ciências da matemática, da estatística e da computação aplicadas a problemas de genômica. Então, o bioinformata ele vai ser uma pessoa que tem um apreço muito grande pelo trabalho utilizando computação e que tem esses conhecimentos, muitas vezes, né, se ele for realmente não apenas ser um usuário da tecnologia, ele for realmente um bioinformata, for desenvolver inclusive software, né, ou for resolver problemas mais profundos, ele tem sim que ter conhecimento dessas áreas aqui, matemática, estatística e computação, aplicadas à genômica. Tá? Não basta ter um conhecimento biológico do funcionamento da célula, né, porque ele vai ter que desenvolver aí algoritmos e assim por diante. Agora, como um usuário, como a maioria de nós somos, né, o usuário, aplicar um software já existente, né, muito simples, muitas vezes alguns já desenvolvidos com uma plataforma não é muito simples, né, não é ser um bioinformata, aplicar uma técnica de bioinformática aí não requer que nós tenhamos estudos tão aprofundados dessas ciências. Mas para desenvolver a bioinformática, sim. Tem duas classes de problemas que são muito comuns e que a bioinformática, né, foi utilizada, revelou-se extremamente importante. O primeiro deles é a montagem de genomas, né, como eu havia explicado para vocês. Quando eu faço sequenciamento de DNA, né, e gero, então, vocês viram que os sequenciadores de DNA eles geram tamanhos de sequência, os resultados são pequenos. Nós temos cromossomos com milhares, bilhões de pares de base. E nenhum sequenciador de DNA consegue sequenciar um cromossomo inteiro, bilhões de sequências. Ele vai quebrar aquilo em pedaços, como se fossem peças de um quebra-cabeça, por diferentes tecnologias, tá? Que são aplicadas, que eu não vou entrar em detalhes. Então, veja, você tem, e vocês viram que tecnologias diferentes de sequenciamento geram tamanhos de sequência diferentes, algumas maiores, outras menores. Então, aquilo como montar depois aqui essas peças de sequência que nós chamamos de reads, né, que são as leituras do sequenciador, onde nós temos aqui um exemplo até prático, atual, de uma bactéria que foi sequenciada, uma das primeiras bactérias que sequenciei num projeto de trabalho durante o doutorado, uma bactéria do solo que tem interação com soja, Bradyrhizobia ocani. Então, veja só, a leitura, né, o genoma dessa bactéria, naturalmente, é uma bactéria, tem um único cromossomo, em torno de 9 milhões de pares de base. Veja o tamanho das sequências, o quão pequenas são essas sequências que o sequenciador deu como resultado. Então, a montagem de genomas é uma tarefa extremamente importante, né, para a bioinformática, reconstruir de forma computacional o genoma de um organismo com base nos pequenos fragmentos de sequência que foram obtidos e que naturalmente vão ser montados com base na sobreposição entre eles, né? Eu tenho diferentes leituras e o programa então vai procurar essa sobreposição, né, o quão essas sequências podem ser então contíguas, uma adjacente à outra, e montar exatamente o que a gente chama de contigue, né? Essas primeiras leituras contíguas, montar de uma forma contígua, dá origem a um contigue, que é uma sequência maior. Então, veja, isso aqui é o resultado do sequenciamento, isso aqui já é uma informação computacional, né, que foi gerada por essas comparações, agregando as informações dessas reads. E depois ainda isso vai avançando, né, o estudo desses contigues para sequências ainda maiores. Muitas vezes existem gaps, né, existem aqui alguns buracos que não foram ainda
alcançado alguma leitura para eles, não foram revelados, que daí precisam de mais estudos, mais trabalhos de sequenciamento, enfim. E aí você vai montando aqui scaffolds, né? Ou seja, você vai tentando ordenar esses contigs, mesmo que às vezes tenha alguma região que você não consiga definir no momento, mas que posteriormente essa leitura possa revelar um resultado positivo. Então, é uma tarefa que jamais seria feita manualmente, né, sem auxílio de uma tecnologia de bioinformática. A outra, que é extremamente importante, também uma tarefa importante, de natureza biológica mesmo, seria encontrar o gene desse genoma. Não basta montar o genoma, conhecer a ordem sequencial dessas leituras, mas qual seria o interesse mais importante do ponto de vista biológico quando eu faço o sequenciamento de um genoma? Encontrar os genes. Então, também existem tecnologias para que você defina naquele conjunto de toda aquela sequência que é gerada, onde começa, onde termina propriamente um gene. E isso é feito com base nas comparações com sequências já determinadas, desde os primeiros estudos com relação às informações de onde existe um promotor, um terminador de transcrição, o começo e final de um intron e assim por diante. Nós temos dois conceitos importantes também na aplicação da bioinformática, que é o algoritmo e o programa. Né? O programa é aquela entidade mais concreta, né, que envolve a implementação de um algoritmo usando uma linguagem particular de programação. Agora, o que é o algoritmo? É um procedimento abstrato, né, uma sequência finita de passos, operações matemáticas definidas, né, que resolve, então, esse problema aí, enfim, de informações computacionais. Aqui nós temos, por exemplo, um resultado, né, de uma sequência que contém um gene. Essas sequências elas são apresentadas nos bancos de dados ou elas são introduzidas nos softwares na forma de uma sequência chamada FASTA, que é um formato universalmente aceito para processamento. Então, hoje os processadores de texto também permitem trabalhar com essas informações, mas existe um formato, existe uma condição em que aquele resultado biológico possa ser processado, né, por meio de um algoritmo, usando um software. Então, e nós chamamos muitas vezes de sequência FASTA. Se alguém futuramente for trabalhar nesse campo, isso vai ser muito comum. E nós temos, então, por meio da comparação destas sequências, usando um software, comparando o banco de dados, a possibilidade de descrever, então, as características de um gene presente naquela sequência, graças àquilo que já tem sido conhecido. Ou seja, eu faço predições acerca dessas sequências, com a possibilidade de serem um sítio promotor, um sítio de splicing, um sítio de início da tradução, um sítio de término da tradução, um sítio de poliadenilação, né, num gene eucarioto, onde eu teria então aqui o término da transcrição, né, o processamento da adição de uma cauda poli-A. Então, as sequências fornecem informações, né, e eu vou ter então um gene predito, eu vou predizer que aquela sequência é de um gene, onde eu tenho então, olha só, todas essas informações que constituem um gene. Isso comparado, obviamente, com aquilo que já é conhecido. Lembra quando eu mostrei para vocês na aula de transcrição? Os promotores têm sequências consenso, conservadas entre os diferentes organismos que já foram reveladas, certo? Assim como o início, o término dos intros, enfim, tem várias informações, né, de sequências já determinadas para um intron, para um promotor, para um terminador, e que então, para um início de uma tradução, um término de uma tradução, e que permite, então, você definir aqui começa um gene, aqui termina um gene, e ele tem essas informações. E aí nós temos um gene predito, e o que ele vai ter de diferente, as novidades vai ser exatamente na ORF, né, que é qual tipo de proteína que ele vai poder, quais os códons codificadores de aminoácidos que ele apresenta, e com base nisso eu consigo, pelo código genético, com base na sequência de DNA desses códons, predizer quais são os aminoácidos presentes nessa proteína.
Além disso, existem outras, né? Então, como eu disse, predições para a proteína, predições para o DNA e os sítios ativos, as sequências, os domínios que ele apresentam, né, na forma de um RNA expresso, né, sem os introns, enfim. Eu tenho aqui várias outras informações interessantes, né? Desvio de códons, ou seja, quando eu tenho diferentes organismos, quais são os códons preferencialmente usados para uma determinada proteína, né? São conceitos importantes a serem levados em conta. Lembra que o código genético ele é degenerado e nós temos também aí uma redundância, nós temos a opção de mais de um códon para determinados aminoácidos e existem entre os diferentes espécies, muitas vezes, uma preferência para o uso de um determinado códon em relação a outra. Tá? Então, isso tudo, esses estudos podem ser realizados desta maneira. Assim, esses são aspectos muito básicos, obviamente, né? A bioinformática avançou bastante nos últimos anos e aí nós temos aí ferramentas muito complexas e ao mesmo tempo muito avançadas que rapidamente executam tarefas de bioinformática muito eficientes, muito interessantes e permitindo então responder importantes quanto à saúde humana, animal, aspectos ambientais, enfim, graças à aplicação de uma tecnologia, dessas tecnologias geômicas associadas à bioinformática. Correto? As informações são muitas, os dados gerados por essas técnicas são muitos, são elevados, um número grande de informações, de sequências, a qual e muitas vezes aí o pesquisador tem que debruçar anos, até mesmo a sua carreira ele pode se debruçar o entendimento, a compreensão de todos esses resultados. Bom, é essa, de uma maneira geral, então, de uma maneira bem básica, as informações concernentes à aplicação. O objetivo é trazer o conhecimento do que é ômica e a bioinformática, e não efetivamente de entrar dentro de uma técnica específica e mostrar toda a metodologia que pode ser executada para realizar essa técnica, mas apresentar de uma maneira geral o conceito. E aí terminamos aqui então.